Seja bem-vindo a mais uma aula do Excel. Vamos nessa aula falar um pouquinho a respeito do Excel, agora uma função indireto. Alguns amigos me pediram para que falasse um pouquinho a respeito da função indireto. Então montei uma pequena planilha para mostrar como a função indireto no Excel trabalha. Então, primeiro passo, vou abrir a planilha. Nesse vídeo você vai encontrar na seção, na descrição dele, um link para download no Dropbox. Você poderá então baixar e testar depois. Há tanto o gabarito quanto o exemplo, essa planilha em branco. Vamos lá. Se você notar, tenho aqui nesta minha planilha, nesta minha pasta de trabalho, algumas planilhas nomeadas de janeiro, fevereiro, março, abril até junho. Se eu quisesse fazer a somatória de todos os valores da planilha do mês de janeiro, eu seria obrigado a digitar a função soma, clicar sobre a planilha de janeiro, selecionar os valores ou a coluna que eu desejo e pressionar o Enter. Não poderia copiar essa fórmula para baixo, porque a função, o mês de fevereiro, ela não está, se eu copiar e colar, vai haver um erro. Tenho aqui a planilha de janeiro. Muito bem. Para realizar então a somatória, você percebe que esses valores estão mudando, é porque em todas as planilhas a função aleatório entre foi utilizada para gerar números aleatórios. Para fazer o cálculo de fevereiro, eu seria obrigado então a digitar igual a soma, selecionar a planilha de fevereiro, selecionar a coluna ou colunas desejadas e pressionar o Enter. E assim sucessivamente para março, para abril. A mesma coisa se eu quisesse contar os valores numéricos. Conte, ponto num, teria que selecionar a planilha janeiro, selecionar a coluna A e pressionar o Enter. Vamos usar então a função indireto para realizar essa atividade. Vou apagar aqui essas informações. Vamos primeiro realizar a somatória. Para somar o valor de janeiro, ao invés de digitar a função indireto, nós vamos primeiro chamar a função soma. Queremos somar os valores que estão na planilha de janeiro. Neste caso, ao invés de clicar sobre a planilha janeiro, vamos usar a função indireto. A função indireto ela retorna uma referência indicada por um valor de texto. A planilha que eu tenho os valores não chama-se janeiro. Muito bem. Na célula ao lado, em A3, eu tenho o mês escrito por extenso. É igual ao nome da planilha. Então eu posso utilizar essa célula para criar a minha fórmula. Observe. Abro parênteses. A função indireto, então, ela tem dois argumentos. O primeiro chama-se texto referência. Vou clicar sobre a célula que possui o texto que servirá, que será convertido para uma referência válida no Excel. O segundo argumento é opcional. Se você pressionar o ponto e vírgula, verá que se respondermos falso ou colocarmos o número 0, o estilo da célula será L1C1. Se definirmos como valor 1, verdadeiro, então o estilo da célula será A1, como nós utilizamos normalmente no Excel. Vou subtrair essa informação, pois eu não preciso dela. Só que eu não vou pressionar ainda o Enter. Por quê? Se simplesmente fecharmos o parênteses e pressionarmos o Enter, observe, vamos ter um erro, pois o Excel não consegue reconhecer a referência válida para somar. Para corrigir esse problema, vamos então concatenar na função indireto, na célula A3, o quê? Vamos concatenar o texto, exclamação. Por que exclamação? Porque a exclamação separa o nome da planilha de onde vamos buscar referências externas. Você já vai entender. Em seguida, eu quero somar a coluna A inteira. Então, eu escrevo A, dois pontos A, e fecho parênteses. Fecho aspas e parênteses. Falta fechar o parênteses da soma. Então, fechando novamente, o que nós fizemos? A função indireto vai buscar o valor que está em A3, e assim que trouxer esse texto, vai converter, vai juntar com a faixa de células que eu quero somar. Observe, vou pressionar o Enter e o resultado então é a somatória correta. Posso clicar sobre esta célula e copiar a fórmula para baixo. Observe que o resultado de cada uma das planilhas estará correto. Com exceção de março. Por quê? Vamos ver aqui a referência. Aparentemente está certo, não está? Se você observar, eu tenho aqui a planilha de março e tenho valores. Por que deu erro? Se analisarmos essa célula, há um espaço no final do texto. Se eu apagar esse espaço e pressionar o Enter, a resposta então será dada corretamente. O mesmo serve para a contagem de valores, observe. Igual, conte.num. Abro parênteses.
indireto, abro parênteses, clico sobre o mês, o A3, só que ao invés de fechar o parênteses, observe, vamos selecionar o e-comercial, abrindo aspas, vamos inserir a exclamação e vamos indicar a coluna A que eu tenho os valores. Fecho aspas, fecho parênteses, mais um parênteses da função continuum e pressiono Enter. Está aí. Se copiarmos agora essa fórmula para baixo, veremos os resultados corretamente. Vamos lá, vamos entender então por que essa exclamação é colocada antes, com a junção do texto à célula. Se fizermos uma simples fórmula, pressionando o sinal de igual, e clicarmos sobre a planilha de janeiro, e clicarmos sobre apenas uma célula, quando pressionarmos o Enter, teremos o resultado da célula 1. Mas, se editarmos essa fórmula, você observe que temos o nome da planilha acompanhado da exclamação. O que a função indireto faz, na verdade, é substituir a palavra janeiro, trazendo-a da célula A3 e juntando o restante que convertemos para texto através das aspas. Com isso, podemos utilizar a função indireto nas nossas fórmulas. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Lembre-se, o resultado está alterando porque eu tenho a função aleatório entre, colocada nas planilhas para gerar números aleatórios a cada atualização de célula. Há uma outra forma também de termos esse resultado. Ao invés de termos uma planilha com todos os meses, poderíamos filtrar através de um controle, uma validação, os dados da nossa planilha. Observe. Nesta célula, apliquei uma regra de validação simples, onde eu posso selecionar o mês. Com base no mês escolhido, eu quero então agora realizar a somatória e a contagem dos lançamentos realizados. Vamos lá. Igual. Que função faz a soma? A função soma. Abro parênteses. Qual é a faixa de células? Eu não consigo clicar diretamente sobre março e usar essa referência para a minha fórmula. Vai haver um erro. O que nós vamos fazer é chamar a função indireto, abrir parênteses e vamos clicar na célula B1 que criamos a validação. Em seguida, vamos concatenar a esta célula o quê? A exclamação. E em seguida, vamos dizer que eu quero toda a coluna A. Vou fechar parênteses, vou fechar as aspas, vou fechar parênteses e fechar o parênteses da função soma. Pressionando Enter, observe, temos a somatória do mês de março. Se selecionarmos novamente esse combo e trocarmos para o mês de fevereiro, vamos ver o resultado da somatória de fevereiro. Se fizermos o mesmo para janeiro, teremos o resultado de janeiro. O total de lançamentos é dado pela função conte.num. Agora, utilizando o valor. Qual é a célula, qual é a planilha? É janeiro, não é? Então vamos usar a planilha indireto, a função indireto, abro parênteses, vamos selecionar a célula B1. E-comercial, para concatenar o texto, aspas, abro o sinal de exclamação e vamos selecionar a coluna A. Muito bem. Fechando então agora o parênteses da função conte.num, teremos o resultado também. Substituindo isto aqui para fevereiro, teremos fevereiro. Substituindo para março, teremos para março e assim sucessivamente. Vimos em outras aulas, acabei explicando em outras aulas, como funciona a função desloque. As nossas matrizes, nesta função eu acabei selecionando, observe, a faixa de célula A inteira. Mas eu poderia usar a função desloque para que ele calculasse automaticamente o tamanho das minhas células, o tamanho das minhas colunas, sem que eu precisasse me preocupar em selecionar a coluna inteira e sacrificar muitas vezes a performance da planilha. Observe. Desta vez eu apaguei a fórmula anterior. Eu vou até desfazer a ação para que você possa ter esta planilha. Vou copiar essa matriz para o lado. E vamos agora trabalhar com outro tipo de função. Vamos utilizar a função desloque para que ele possa contar a quantidade de células automaticamente na nossa planilha. Vamos realizar agora a soma utilizando a função desloque. Igual, soma, abro parênteses. Muito bem.
Para fazer a somatória, primeiro eu preciso indicar a planilha que eu vou utilizar. Eu quero somar os dados que estão na planilha em direto, cujo endereço está na célula E1. Muito bem. Vou colocar aqui o sinal de e-comercial. As aspas. Vamos digitar então aqui a partir da célula a coluna inteira A? Não. Dessa vez eu não quero selecionar a coluna inteira. Eu quero selecionar apenas a porção de dados que tem informações da minha planilha. Vamos substituir a função indireto então pela função desloc. Se você se recorda, a função desloc ela retorna uma referência a um intervalo e ele possui um número específico de linhas e colunas. Traduzindo para o português, observe. Vou abrir parênteses. A função desloc precisa de 5 argumentos. O primeiro é a referência inicial, a partir de onde ele vai se deslocar. Como eu quero criar uma matriz dinâmica dos meus dados, eu preciso selecionar a partir da célula A1 da planilha de janeiro. Mas eu não vou clicar sobre a planilha de janeiro, fevereiro ou março. Eu vou usar a célula E1. Então a referência inicial do meu deslocamento vai ser a planilha de março, cujo valor está na célula E1. Mas eu não posso clicar sobre E1. Eu preciso usar a função indireto, observe. Indireto, E1. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? A função indireto, ela converte então aquela referência. Nós vamos precisar então indicar a célula A1 da planilha que está selecionada na célula 1. Então vamos selecionar o e-comercial, vamos colocar a exclamação e digitar A1, porque é a partir da célula A1 da planilha de março que eu vou começar o deslocamento. Ponto e vírgula. O segundo argumento da função desloc chama-se lins. Quantas linhas você quer deslocar para cima ou para baixo antes de montar a sua matriz? Nenhuma. Eu quero que ela comece na célula 1, então vou colocar o valor 0. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero me deslocar para a direita ou para a esquerda? Também nenhuma. Eu quero que a célula inicial fique em A1, então 0 também. Ponto e vírgula. Qual é a altura? Quantas linhas tem esta minha coluna de dados preenchidos? Para automatizar a nossa fórmula, vamos usar a função cont.num. Vou abrir parênteses. E como eu vou contar o quê? Eu vou contar as células, de novo com a função indireto, da célula E1. E-comercial, vou abrir aspas, exclamação, coluna A. Neste caso, vamos selecionar, eu vou até puxar a coluna para o lado. Eu quero contar todas as células preenchidas com números a partir da planilha de março, observe, da coluna A. Se fecharmos o parênteses, completamos então qual argumento da função desloc? Vamos lá. A caixa de contexto não sumiu porque eu cometi um erro, veja só. Eu preciso fechar as aspas e aí sim fechar a função indireto. Ponto e vírgula, não. Vou fechar parênteses porque eu não preciso mais da função continue. Retornamos para a função desloc. A altura, então, da minha função vai ser definida pela função cont.num. Ponto e vírgula, a largura. Quantas colunas tem a minha matriz de dados? Se você quisesse que a sua planilha ficasse automatizada, poderíamos colocar outra função cont.num e contar quantas células estão preenchidas na linha 1. Mas não vou fazer isso. Eu vou dizer que apenas a coluna A ou a primeira coluna, a partir da célula 1, é que tem os valores que eu quero somar. Muito bem, vou fechar parênteses. Terminamos a função desloc. Não preciso mais me preocupar com a função soma. Eu não preciso colocar mais argumentos. Vou fechar parênteses também e vou pressionar o Enter. O resultado está aí. Se pegarmos apenas parte dessa função, que é a função continue, para ver o tamanho da nossa matriz de dados, observe. Vamos lá. Se copiarmos isso aqui para a célula ao lado, você verá que esta função ela tem... faltou um parênteses. Se analisarmos aqui a planilha de março, olha só, tem 14 realmente. Se colocarmos mais valores, eu vou copiar a função aleatório entre mais algumas linhas. Vou colocar várias linhas.
e voltarmos para a nossa planilha de resultados, observe que eu tenho agora 217 valores. Se aumentarmos essa coluna, você verá que a soma das 217 células da minha matriz dá exatamente esse valor, 11,33329. Muito bem. Total de lançamentos, então, eu poderia simplesmente pegar essa fórmula que eu acabei de fazer aqui e colocá-la nesta célula. Se trocarmos o mês, por exemplo, para janeiro, teremos a somatória de janeiro com o tamanho da matriz de janeiro. Se fizermos isso em fevereiro, também teremos de fevereiro. Se você interpretar esta fórmula, observe, eu vou copiar aqui a fórmula por extenso, completa. Utilizamos a função soma e dentro dela a função desloque para gerar a matriz e a função indireto para começar a fazer a contagem desta minha matriz de células. Ficou confuso? Então existe um recurso muito interessante no Excel chamado de avaliar fórmula. Clicando na guia fórmulas, clicando em avaliar fórmula, observe que o Excel ele vai depurando a sua fórmula passo a passo. Seguindo a regra, os parênteses internos são resolvidos primeiro. Então, observe que a função indireto está pedindo o valor da célula E1. Um clique sobre o botão avaliar fará com que o valor da célula E1, que é fevereiro, venha para a função indireto. Em seguida, a função indireto vai juntar todas essas informações. Observe, eu vou clicar em avaliar, convertendo isso para uma referência válida, ou seja, a informação que eu quero está na célula A1 da planilha de fevereiro. Clicando em avaliar, observe que esse valor ele ainda não foi substituído. Por quê? Porque ele precisa fazer a mesma coisa aqui com a célula E1. Vamos avaliar, avaliar e mais uma vez avaliar. Próximo passo, ele vai fazer a resolução da função continuum para contar quantas células que existem preenchidas na coluna A da planilha de fevereiro. Vou avaliar. Observe, é 19 células preenchidas. Agora, ele vai resolver a função desloque completa, substituindo todos esses valores por uma matriz válida. Pressionando o botão avaliar, teremos então uma matriz que vai da célula A1 até A19. Vamos checar daqui a pouquinho, você vai ver que agora a função soma vai somar as células de fevereiro de A1 a A19. Clicando em avaliar, temos o resultado. Vou fechar e aí está. Se clicarmos na célula de fevereiro, veremos então que há 19 valores lançados nas células. Achou complicado? Não é. O Excel ele tem ferramentas fantásticas, tem funções fantásticas que permitem a você juntá-las para chegar a um determinado resultado. Essa planilha, então, como falei, está na seção aqui na descrição desse vídeo. Você poderá fazer um download e testar os conhecimentos aqui que aplicamos. Tem dúvidas? Publique nos comentários. Caso tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mande sugestões para o comentário ou para o meu e-mail, aletrovato@gmail.com. Um grande abraço e obrigado por acompanhar essas aulas.